Rede Verdade de hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro, está começando. O nosso entrevistado é o deputado federal Cabo Gilberto, que já se encontra aqui em nossos estúdios. Deputado Cabo Gilberto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Felipe Nunes, grande profissional de imprensa, revelação. Agradecer também a Samuca Duarte, que saiu agora do ar, e a todo o sistema de comunicação Arapuã. Muito obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Deputado, quase um mês já de mandato, o senhor que exerceu aí por 4 anos o cargo de deputado estadual aqui na Paraíba. Qual a sua avaliação desse primeiro mês de mandato? O que muda na rotina de um parlamentar? A rotina muda demais. Lá na Câmara Federal, a gente trabalha muito com relação ao mandato de deputado estadual, não tem comparação. É bem 10 vezes a mais. Você anda uns 3 a 5 quilômetros por dia. Lá na Câmara, do gabinete para o plenário, para as comissões. É um esforço enorme, mas vale a pena por estar como deputado federal, representando a população do estado da Paraíba. Estamos trabalhando muito para trazer desenvolvimento, para trazer mais investimentos, através das nossas emendas, destinar onde eu entendo ser melhor para o estado da Paraíba. Eu só tenho a agradecer à população pela essa votação expressiva e por me conceder o mandato de deputado federal. Foram mais de 100 mil votos e os parlamentares eleitos já começam buscando espaços ali para ocupar de comissões, de lideranças. O deputado Cabo Gilberto já está ocupando algum cargo importante lá em Brasília? Eu solicitei ser o vice-líder da oposição, participar da Comissão de Constituição e Justiça, como também da Segurança Pública. Automaticamente vamos aguardar, depois do Carnaval, será destinado ao nosso partido, que é o maior da Câmara, com 99 deputados, para saber onde eu irei ficar. Já existe essa sinalização de que o senhor pode ocupar a vice-liderança da oposição? Sim, está quase certo. Iremos ocupar a vice-liderança da oposição. Será uma enorme satisfação, como paraibano, representar o nosso estado como vice-líder da oposição no Congresso Nacional ao desgoverno do Lula. Olha aí, Adinei, já começamos o programa com manchete, mas nesse início de mandato, deputado, já há um pedido de investigação contra o senhor por conta dos atos de vandalismo ocorridos lá no dia 8 de fevereiro. A Procuradoria-Geral da República solicitou essa investigação a partir de uma petição do partido PSOL aqui na Paraíba. A PGR rejeitou o pedido de prisão, mas solicitou a investigação do senhor, de Valber Virgulino e de outras lideranças aqui da direita paraibana. Como é que o senhor vê esse pedido do PSOL? Com bastante naturalidade. O PSOL, primeiro, não tem representatividade nenhuma aqui na Paraíba. Então, eles ficam insatisfeitos com a nossa votação de quase 130 mil votos, sendo o deputado federal mais votado da história da capital de todos os paraibanos. Quase 60 mil votos eu tive só na capital. Aí o PSOL não tem um vereador. Eles não conseguem manipular a opinião pública, não conseguem enganar a população. Graças a Deus. Aí eles ficam tentando aparecer através dessas ações. Ele e outros partidos natimortos, como aquele Agir 37, 36, que entrou com várias ações contra o nosso mandato como deputado estadual, e todas foram rejeitadas. Essa também será rejeitada porque é uma petição natimorta. É só ler a Constituição. O advogado que entrou com litigância de má-fé será responsabilizado por isso. É só ler o artigo 53, lá é muito claro. Infelizmente, como vivemos um estado de exceção, onde as leis não são respeitadas, principalmente pela Suprema Corte, que dá um péssimo exemplo à nação brasileira, aí fica um partido como o PSOL, que é o puxadinho do PT, aí entrando com essas ações para tentar desgastar a nossa imagem perante a opinião pública, mas não funcionou lá atrás, nem vai funcionar agora. Fica nos colocando mais em evidência e a população sabendo que estamos no lado correto. O deputado, mas o senhor não crê que o pedido da Procuradoria-Geral da República se baseia em alguns indícios que foram compartilhados aí em redes sociais, que inclusive consta também no pedido do PSOL? É só observar nas nossas redes sociais o que eu postei. A Procuradoria agiu de forma correta, mandar para o Conselho de Ética. Lá, obviamente, será arquivado, porque não tem nada, é uma ação natimorta. Embora que o senhor tivesse falado, se eu tivesse postado, eu tenho prerrogativa de parlamentar, está lá no artigo 53, eu sou inviolável civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então isso aí é uma ação natimorta. Mas é como eu lhe falei, infelizmente, essas ações acontecem porque estamos num estado de exceção, onde as leis não são respeitadas. Você vê o péssimo exemplo da Suprema Corte, que muda de versão, muda de opinião, muda de entendimento 3 vezes em 2 anos, amigo. Eu estou falando alguma besteira aqui? São fatos. A Suprema Corte decidiu que esse telefone é branco. Hoje,
daqui a 4 meses decide que esse telefone é preto, depois disso decide que é branco de novo. Ou seja, a insegurança jurídica é enorme, afastando os investidores do nosso país, prejudicando diretamente a nossa economia, porque a população, quem tem dinheiro, quem é investidor, quem quer investir no nosso país, não investe por conta da insegurança jurídica. São fatos irrefutáveis. Esqueçam o lado que eu defendo politicamente, lado A, lado B. Temos que defender primeiramente a nossa democracia através do respeito máximo à Constituição. Estado democrático é isso. Não a Constituição que eu quero. Coloco embaixo do braço e digo, não, esse artigo é assim. O artigo diz que você não pode ser preso, mas o ministro do STF diz que você pode ser preso. E não pode ser assim. Se ele quiser mudar a Constituição através da sua opinião, ele se candidata a deputado federal ou a senador, vai lá no Congresso e muda a Constituição. Por falar em prisão, o senhor e o deputado estadual Valber Virgulino estavam acompanhando, ou ainda estão, os paraibanos que foram presos em Brasília em decorrência também desses atos do dia 8. Qual a atualização que o senhor pode trazer para a gente em relação a quantos paraibanos seguem lá? Desde o primeiro momento, colocamos advogados à disposição de todos os presos. Foram presos inconstitucional, arbitrário e ilegais. Por quê, Felipe? Porque você só pode ser preso, segundo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, que foi destruído pela Suprema Corte, de duas formas, duas maneiras. Ou em flagrante delito, ou com mandato de prisão. No segundo momento, nem foi flagrante delito, nem teve mandato de prisão. Porque em flagrante delito foram presas as pessoas no dia 8, lá no evento na Praça dos Três Poderes. Posteriormente, a Polícia Federal cercou o QG do Exército, que aqui também tinha, em todas as capitais tinham manifestantes em frente aos batalhões do Exército, e prenderam aquelas pessoas sem individualização de conduta, sem estar em flagrante delito, sem mandato de prisão, e fizeram o primeiro campo de concentração, que lembra a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas exterminaram os judeus. Aí fizeram o primeiro campo de concentração do governo Lula, lá no ginásio da Polícia Federal. Tinham idosos, crianças, pessoas com comorbidade, inclusive algumas faleceram, não dentro, porque foram socorridas, mas nos hospitais faleceram. E a prisão totalmente ilegal e inconstitucional. O que o nosso ordenamento jurídico determina? 24 horas para audiência de custódia. Passaram 3, 4, 5 dias. Não sou eu dizendo isso, é a legislação. Vou dar um exemplo aqui aos senhores, porque a gente gosta muito de falar no debate e não perder. Eu aprendi desta forma lá no curso de Direito. No Rio Grande do Sul, a Justiça do Rio Grande do Sul foi que decidiu. Quando a população carcerária estava superlotada. Ela disse que não adiantava prender mais ninguém, que não ia ficar preso no Rio Grande do Sul. Ou não foi assim que aconteceu? A Justiça do Rio Grande do Sul determinou dessa forma. Mas lá em Brasília foi diferente, porque favoreceu o governo que está em exercício, que foi eleito através de uma manobra da Suprema Corte, que ele foi descondenado, ele não foi inocente, foi descondenado, e o ministro Alexandre de Moraes, que comandava o TSE, ele agiu de forma parcial a favorecer o ex-presidiário Lula para que ele vencesse as eleições. Isso é fato. Eu não estou dizendo aqui que teve fraude. Eu estou afirmando de forma veemente que as eleições foram contaminadas pela Suprema Corte brasileira. E daí, o que foi que fizeram, Felipe, para resumir e finalizar essa sua pergunta? Liberaram traficantes, homicidas, latrocidas, para deixar quem preso no lugar dessas pessoas que estavam protestando de frente ao quartel do Exército. Eu não estou aqui passando passando pano nem a mão na cabeça de ninguém. Quem errou, que pague como determina a nossa legislação. Seja individualizado a conduta de cada um e pague caro da forma da lei. Agora, o que eu não posso aceitar é a destruição do ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas sendo presas sem o devido processo legal. Isso é péssimo para a democracia. Mais uma ação questionável por parte da Suprema Corte, que infelizmente age de forma ditatorial no nosso país. Para finalizar, agora de verdade, quem já se viu afastar um governador eleito no primeiro turno de forma monocrática, de uma canetada, sem nenhum órgão pedir? Onde tem essa decisão amparada na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico? Não existe lugar nenhum. Prenderam o comandante-geral, que apanhou e saiu ensanguentado do evento. Prenderam o secretário de Segurança Pública que estava no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos. E por que não prenderam Flávio Dino? Por que não prenderam o general de Lula, comandante do GSI? Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, Felipe. Então isso foi um fato lamentável que, infelizmente, provou a parcialidade da alta corte da justiça brasileira. Esses atos, deputado, ocorridos lá no dia 8, mostram como a situação política do país é delicada, porque há uma polarização, digamos, exacerbada. O senhor se referiu ao presidente Lula como ex-presidiário.
O senhor é claramente de oposição a Lula, isso é fato. Mas o senhor se reuniria com o ex-presidente, com o presidente Lula, para discutir de forma institucional os problemas do país e da Paraíba? O senhor acredita que qual é a saída para que o país encontre o caminho do equilíbrio? Primeiro, a saída era tirar Lula do poder. Porque as eleições foram contaminadas, Felipe. Então não tem como a gente sentar com Lula. Eu digo que ele é ex-presidiário, não, Felipe. Ele é ex-presidiário, ele foi preso, condenado em 3 instâncias. Inclusive perdeu várias ações na Suprema Corte. Que, um ano retrasado, disse não, quem pode ganhar de Bolsonaro é Lula. Então vamos descondená-lo, colocá-lo no jogo para que ele participe das eleições. Isso é um tapa na cara da sociedade. Infelizmente, muita gente foi enganada pelo descondenado. Muita gente mesmo nesse país foi enganada e hoje já estão arrependidos. Porque nada do que ele prometeu, ele cumpriu até agora. São fatos. Salário mínimo, R$18. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Não dá para comprar nem um pedaço de picanha para assar. Imposto de renda, vou tirar... Só vai pagar imposto de renda quem recebe acima de R$5.000. E aí? Botou o pobre para pagar imposto de renda, Felipe? Me ajude. Mas só para lembrar, houve agora essa correção para 2 salários mínimos, né? Não está finalizado ainda. Não está finalizado ainda. 2 salários mínimos dá R$2.640 com o salário mínimo atual. Se tiver com o salário de Lula, ele botou 2.400. Não dá nem 2 salários mínimos ainda. Ele botou, disse que botou. Eu só acredito vendo. Mas ele prometeu quanto? R$5.000. São fáceis. Não adianta agora você falar de Bolsonaro, amigo. Quem está com a caneta na mão é o ex-presidiário Lula. Ele que tem que comandar a nação. Colocou 5 milhões para Cláudia Raia, 10 bilhões para a Lei Rouanet. Enquanto a população padece com dificuldades enormes. Colocou agora o BNDES, o ex-presidiário também, mercadante. O que foi que ele disse? Vamos investir novamente nos países sul-americanos. Ora, estão devendo 1 bilhão a gente, Felipe. Como é que eu falo que vou pegar o dinheiro do Brasil e colocar para países aliados da América do Sul que não vão pagar e vão prejudicar mais ainda a nossa economia, afugentando investidores e deixando a população numa situação terrível? Ou seja, os mesmos erros. O ex-presidente, o atual presidente do Brasil, está comandando a nação como lá em 2003. É uma situação dificílima e não vai dar certo, Felipe. Mas são fatos. Como na condição de parlamentar, o deputado Cabo Gilberto pode contribuir para o aperfeiçoamento dessas políticas públicas para além do discurso? Fazendo o nosso papel de oposição, mostrando que está errado para ver se ele conserta. Exemplo, deu um aumento real, pelo menos o que Bolsonaro estava dando, 10%, pra gente, aí a gente não fala mais em salário mínimo. Dê 10% de aumento de salário mínimo, que eu não falo mais em salário mínimo. Pegue os R$5.000 para pagar imposto de renda. Quem ganha acima, aí eu já não falo mais nisso. Tire esses 10 bilhões da Lei Rouanet para dar artistas super ricos, super poderosos, para dar aos artistas daqui da Paraíba, de Pernambuco, de Salvador, dos estados que que formam novos artistas a cada ano, pequenos artistas, não da forma que é hoje a Lei Rouanet. Não pegue o BNDES para financiar países sul-americanos que vão dar calote na gente. Não queira instituir a mesma moeda da Argentina. Não queira comprar o parlamento através de mensalão 2.0. Porque ela atacou tantas emendas de relator e agora está usufruindo das emendas de relator. Porque é legal, está lá no orçamento, foi o parlamento que aprovou, Felipe. Não sou eu que estou dizendo isso, é a legislação. Não queira fazer desta forma? Então, agindo dessa, termina as obras. A obra da BR-230, a disposição do Rio São Francisco, do canal, do eixo do Piancó, que vai favorecer as pessoas lá no sertão da Paraíba. Institua o programa Bolsa Família, que atenda as pessoas de fato. Há uma expectativa que Lula venha a Paraíba no próximo mês. Eventualmente, se fosse convidado, Cabo Gilberto iria para essa agenda? De forma alguma, porque eu sei que é um presidente que não tem nada a oferecer ao nosso país. Eu estou falando aqui o que tem que ser feito para mudar e melhorar a situação do povo. Mas nenhum desses pleitos serão ouvidos, porque ele mostrou que ele está governando através da raiva, da vingança. Ele não respeita ninguém, Felipe. Veja a questão do desarmamento. Ele só persegue as pessoas de bem. Ele favorece assaltantes de celular. Veja o número de assaltos que aumentou assustadoramente no nosso país, depois que esse cidadão assumiu o poder. Veja o número de armas na mão de marginais. Aí ele pega, bota a sua polícia particular para prender CACs, aí bota lá armas, as armas todas legais, amigo, tá com endereço. Pessoas que treinam, vão no clube de tiro, não são armas ilegais. Aí mostra como se fossem armas ilegais.
como se estivesse combatendo a criminalidade. O senhor que entende muito bem desse quesito, qual a situação hoje de quem tem uma arma legalizada e registrada e quem queria ou gostaria de fazer um registro de uma arma? Qual o procedimento ou isso não pode mais acontecer? Está suspenso até segunda ordem por conta do novo decreto do ex-presidiário Lula. Nós estamos tentando barrar e derrubar esse decreto através de um DPL, que é um decreto de projeto legislativo. Precisamos de 257 assinaturas, precisamos aprovar a urgência lá na Câmara para que seja votado na Câmara, posteriormente no Senado Federal. É difícil essa nossa ação, mas nós estamos conseguindo a cada dia novas assinaturas e que seja pautado para vencermos essa batalha na Câmara dos Deputados. Porque não é justo, Felipe, você que preencheu todos os pré-requisitos e tem uma arma de fogo, pratica o tiro esportivo, tem a questão da economia que movimenta esse setor com empregos diretos e indiretos e automaticamente você ser prejudicado por um decreto irresponsável, vingativo do atual presidente da República. Eu, como deputado federal, ocupo uma das 513 cadeiras, uma das 12 cadeiras do estado da Paraíba, e ele lutar muito para derrubar esse decreto. Agora, obviamente, não depende de mim, né, Felipe? Mas os clubes de tiro seguem funcionando. A permissão continua. Seguem funcionando de forma gradativa, porque a questão da pólvora não pode ser mais vendida, por conta desse novo decreto. Então, automaticamente, nos próximos meses, vários clubes de tiros irão fechar. Aqui na Paraíba também? Em todo o Brasil, se a gente não conseguir derrubar esse decreto irresponsável. Porque precisamos respeitar, Felipe. Se o senhor for pego cometendo uma ilegalidade, que o senhor pague caro, como determina a legislação. O que não pode é generalizar o Felipe por conta de uma ação errada minha. A gente não pode generalizar. Então, é muito difícil essa questão desse decreto do ex-presidente e atual presidente descondenado Lula, que infelizmente foi de encontro à nossa economia, de encontro a vários pais de família que dependem desse setor. Por falar em ex-presidente, deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue nos Estados Unidos. O senhor é um dos aliados de primeira hora do ex-presidente. Ainda não há uma data, se ou quando ele vai voltar aqui para o Brasil para liderar as oposições. O senhor tem mantido contato com o ex-presidente? Sim, eu troco mensagem direto com o ex-presidente, nosso grande presidente Bolsonaro, que foi o melhor presidente da República depois de Dom Pedro II. Eu falo isso com bastante tranquilidade, é só ver os números. Reduziu homicídios, colocou recursos na mão dos prefeitos, como nunca na história desse país, sem querer ser beneficiado politicamente. Fez o maior programa de auxílio direto à população, colocou as contas no azul, mesmo enfrentando 2 anos de pandemia, com governadores irresponsáveis, com a Suprema Corte trabalhando contra a boa parte da imprensa trabalhando contra, fazendo fake news todos os dias, mas o presidente da República mostrou que comandou muito bem a nação através de números. E os prefeitos agora já estão chegando. O que é que ele lhe disse nesses contatos que tem tido com o senhor? Vai votar agora em março, falei com ele antes de ontem, a última vez que eu falei com o presidente, e o presidente volta para o Brasil, ele vai votar em março, se Deus quiser. Agora a situação, o pessoal fica, não, o presidente fugiu. Primeiro que ele não responde nada na justiça, com relação a estar com mandato de prisão. Então ele não vem dizer que ele fugiu. Segundo, que ele, mas ele foi covarde porque ele está lá nos Estados Unidos. Não, amigo, estamos vivendo um estado de exceção, onde a legislação não é respeitada. Então, automaticamente, o presidente foi para os Estados Unidos para esfriar a cabeça, depois de tudo que passou, onde perdeu as eleições com um processo eleitoral contaminado, infelizmente. Porque, vamos lá, Felipe, tire a Suprema Corte da jogada, coloque juízes sérios para comandar as eleições. O presidente Bolsonaro não tinha perdido a eleição, irmão. Ele não podia fazer live, ele não podia usar Michele Bolsonaro. Várias ações que diretamente interferiram no resultado. Luciano Hang tem quase 10 milhões de seguidores. 10 milhões. 10 milhões de seguidores. A conta dele foi suspensa. E várias outras pessoas, a minha conta foi suspensa, de Carla Zambelli, de vários aliados. Aí eu pergunto, faça esse desafio aqui, quem defende o ex-presidiário Lula. Qual ação Alexandre de Moraes concedeu durante a campanha que prejudicou Lula diretamente? Nenhuma, irmão. Só prejudicou o presidente Bolsonaro. Só para fazer o registro, o deputado Cabo Gilberto, portanto, diz que recebeu a informação do ex-presidente Jair Bolsonaro através de um contato. Ele retorna ao Brasil no mês de março. Dito isso, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retoma a nossa entrevista com o deputado Cabo Gilberto falando de política da Paraíba.